Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando e fazendo as nossas atividades, não é isso? Não esqueçam que no dia da nossa recuperação, eu passei o texto plebiscito, viu? Para que vocês não esqueçam, porque eu recebi poucas dessas tarefas prontas para mim. Então, quem não fez ainda, faça. Porque nessa tarefa já é a quarta de produção textual, que já deve estar lá no caderno de vocês, viu? Então, vou organizando direitinho esse caderno, para quando eu disser a semana de entregar o caderno, ele esteja todo em dias, todo organizadinho. Não esqueçam dos títulos nas tarefas, isso é essencial, principalmente quando vocês mandam a foto para mim, porque quando eu pego a foto, para que eu possa organizar e sistematizar quem mandou o quê, quem vai receber o visto ou não, quando tá com o título, isso facilita muito, porque algumas tarefas não dá para ler direitinho que vocês colocaram, viu? Principalmente porque vocês respondem de lápis grafite e aí às vezes fica um pouco ilegível, certo? Então, hoje eu vou passar para vocês duas atividades, gente. Então, a gente tem uma atividade de gramática, que ela é super curtinha, que já é finalizando o nosso assunto. A gente vai começar já essa semana com as correções, com os exercícios extras, para que no final do mês a gente faça a nossa avaliação, certo? E eu vou passar também um mini seminário de produção textual, que vocês vão fazer para apresentar para mim na semana que vem, certo? Então, vamos lá. Qual é o assunto de hoje de gramática? Vírgula entre os termos da oração. Está na página 102 e 103. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno de gramática bem direitinho e coloquem esse título também bem direitinho, certo? E vamos lá entender essa história da vírgula entre os termos das orações. Que termos são esses? São os termos essenciais e os termos acessórios da oração. Quem vai lembrar que os termos são esses? Sujeito, é o predicado, é o aposto, é o vocativo, é um adjunto adnominal, um adjunto adverbial. A gente vai saber, certo? Quando é que eu devo usar a vírgula, quando é que eu posso usar a vírgula, quando é que eu não posso de jeito nenhum usar a vírgula entre esses termos, certo? Importante demais a gente fazer isso, porque às vezes uma simples vírgula, ela pode alterar o sentido de todo o nosso texto, certo? Inclusive, depois na aula online eu vou passar até uma atividade para vocês, que a gente possa fazer para vocês verem como a simples vírgula, ela pode alterar muita coisa. Enfim, então vamos ver. Tem aqui no conto plebiscito, vamos fazendo junto agora, e eu já vou explicando para vocês esses conceitos. Diz assim: Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: Papai, que é plebiscito? Então, vamos começar a analisar aqui, porque na letra A pergunta a função sintática dos termos destacados. Então, ó, Dona Bernardina, sua esposa. Quando eu digo sua esposa, que se refere ali a Dona Bernardina, acrescentando uma explicação, isso se trata de quê, gente? Vamos lá. Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Esse termo, um menino e uma menina, que ele também está trazendo uma informação sobre esses dois, ele se trata de quê? E o outro que é papai. Papai, ele está chamando, né, o pai. Como é que se chama esse termo que a gente usa para fazer um chamamento? Então, coloca aí também nessa letra A. Na B, pergunta qual sinal de pontuação isola todos esses termos nas orações em que eles se encontram. Então, qual é o sinal de pontuação que é usado ali para isolar, para separar esse termo do restante da oração? Vocês colocam o mesmo sinal para todos, certo? E aí, a gente tem essa oração na letra C. De repente, o menino levanta a cabeça, certo? Então, primeiro pergunta, qual é a função sintática desse termo aqui? De repente. De repente tá dando informação de quê? Qual é a função sintática desse termo aí, certo? Então, vocês vão me dizer qual é essa função. E aí, vamos analisar, certo?
Uma oração, ela tem, na oração da língua portuguesa, ela segue uma sequência fixa. Que sequência é essa? A gente tem um sujeito, depois do sujeito a gente tem um verbo e depois a gente tem os complementos, tá? Se eu tiver um verbo de ação, a gente vai ter alguns complementos que podem ser objeto direto, objeto indireto, certo? Tudo isso é termo da oração, viu, gente? Pode ser um adjunto adverbial, certo? São alguns complementos que podem ter nessa oração. O foco é primeiro o sujeito, depois o verbo, depois esses complementos. Se esse verbo aqui, deixa eu repetir, se esse verbo aqui for um verbo de ligação, certo? Então, a gente vai ter o que a gente chama de predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito. Então, nessa ordem. Quer dizer que sempre vai ter essa ordem? Não. Sabe? Isso aqui é a ordem comum, a ordem que a gente chama da ordem normal da nossa língua. Mas pode ser que apareçam outras ordens. Pode ser que o sujeito venha depois do verbo, sabe? Que altere essa ordem. Não tem problema. A questão é que às vezes a gente precisa também utilizar alguns sinais de pontuação para marcar essa desordenação das orações, certo? Que é esse caso aqui dessa vírgula. Que para a gente explicar o uso dessa vírgula, a gente vai analisar essa sequência aqui de termos de oração. Então, a gente não tem primeiro sujeito. Se a gente analisar aqui o verbo não é levanta, não é isso? Quem é que levanta? É de repente que levanta ou é o menino? Então, se a gente vê que é o menino que levanta, o sujeito vai ser o menino. Então, não era o sujeito que vinha primeiro, certo? Mas não é o sujeito que está aqui primeiro, é outro termo, certo? Então, por isso que esse termo aqui vai receber uma vírgula, porque ele está deslocado. Como ele é um complemento, que eu não vou dizer qual é a função dele, vocês é que vão dizer aí, né? Ele deveria vir aqui no final. O menino levanta a cabeça de repente. Então, se ele viesse aqui na sua posição original, ele não precisaria de uma vírgula. Como ele está deslocado, ou seja, ele foi para o início da oração, então ele vai receber uma vírgula. Se ele tivesse no meio, entre o sujeito e o verbo, também receberia vírgula, só que aí no caso teria que ser duas vírgulas, né? Vou colocar aqui, ó. O menino, vírgula, de repente, vírgula, levanta a cabeça. Então, ele também precisaria de vírgulas para isolá-lo, já que ele está deslocado da sua posição original, certo? Então, a gente vai ver agora em que situação é necessário o uso de vírgula, que é o que está perguntando aqui no pontinho não, na letra D, certo? Então, ele pergunta aqui na letra D. Então, vamos ver aqui, a gente já viu alguns termos, que eu não citei o nome, né? Porque eu quero que vocês tentem puxar que termos são esses, mas eu vou mostrar aqui de uma forma geral quando é que a gente usa e quando é que a gente não deve usar a vírgula. Vou fazer um esqueminha aqui no quadro. Eu vou começar mostrando aqui alguns que não foram mostrados na atividade, em seguida eu vou colocar os que foram utilizados na atividade. Então, aqui é quando usar a vírgula, certo? Então, quando é que eu devo usar a vírgula? Primeiro, certo? É entre termos de mesma função sintática. Como assim termos de mesma função sintática? Por exemplo, eu vou fazer uma lista de coisas, então são vários substantivos que exercem a mesma função. Verbos, certo? Várias ações em seguida. Então, eu vou usar a vírgula sempre entre eles. Então, ó, preciso de... Aqui, ó, eu tenho o nosso complemento, o objeto indireto, e eles são várias coisas que eu preciso. Roupas, calçados e meias. Então, aqui, ó, entre roupas e calçados, eu vou usar uma vírgula para separar, porque eles têm a mesma função sintática. Aqui eu não vou usar vírgula, porque eu já tenho essa conjunção i aqui, certo? Então, aqui não coloca vírgula. Ah, coloca vírgula antes? Não, não coloca vírgula aqui, certo? Junto do i. O menino correu, caiu e levantou. Então, eu tenho aqui, ó, 3 verbos, 3 ações, certo? Encadeadas. Então, como eles têm a mesma função sintática, então, ó, entre correu e caiu, eu usei uma vírgula. Aqui eu não usei vírgula porque eu tenho a conjunção i
para somar, tá bom? Então, esse é o primeiro caso quando a gente deve usar a vírgula. Outro caso é para isolar expressões explicativas, como por exemplo, isto é, ou seja. Então, como assim isolar? Quando eu digo isolar é porque tenho que ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. E essa expressãozinha fica entre essas vírgulas. O sapo, por exemplo, é um anfíbio. Então, eu intercalei aqui, certo? Uma expressão explicativa, que vai trazer alguma informação aqui, ó, logo após, dando um exemplo, certo? Vou colocar aqui mais alguns que estão no livro e mais umas que são da atividade. Isso aqui, gente, quem quiser ir colocando no caderno para esquematizar, vai ser importante porque vai ter informação que eu vou colocar aqui no quadro que não tem no livro, certo? Continuando, mais dois tipos aqui, duas situações em que a gente deve usar a vírgula. Primeiro, é para separar o local anteposto à data, certo? Então, como a gente coloca lá no cabeçalho, Sumé, vírgula, 13 de junho de 2020. Então, aqui, ó, entre o local e a data, a gente deve colocar sempre essa vírgula, tá? Outro caso é quando eu quero indicar a omissão de um termo. Como assim a omissão? Algum termo que ele não é falado na frase. Então, eu substituo utilizando uma vírgula. Observem aqui. Eu falo bolacha, ela biscoito. Então, aqui, em vez de eu dizer ela fala biscoito, então eu coloco aqui uma vírgula, porque isso aqui já indica, certo? Que eu estou fazendo uma repetição da frase anterior. Então, eu digo, eu falo bolacha, ela biscoito, certo? Então, essa vírgula aqui, na verdade, ela representa o verbo falar. Então, para evitar uma repetição, eu simplesmente utilizo aqui uma vírgula, certo? Então, eu vou colocar aqui mais uns que não tem aqui nessa parte da página 102, mas faz parte da atividade, viu, gente? Então, eu vou acrescentar para que fique um esqueminha, acho que é importante vocês anotarem também. Então, continuando, observem aqui, isso faz parte do nosso conteúdo, viu, gente? Joana, preciso de você. Então, aqui eu tenho um vocativo, gente. Então, sempre que eu usar o vocativo, eu preciso isolar com algum sinal de pontuação. E a vírgula é um desses sinais de pontuação utilizados, certo? Então, para isolar o vocativo, eu utilizo a vírgula. Mas só a vírgula, eu posso até substituir a vírgula por outro, como uma reticências, certo? Uma exclamação, mas a vírgula é o sinal principal, que pode ser substituído por outro, certo? O vocativo sempre tem que estar isolado. Como também alguns tipos de apostos, gente, como a gente também já viu isso. O aposto explicativo, o aposto enumerativo, ele precisa de sinal de pontuação para isolar. Como esse caso aqui, que é um aposto explicativo, ó. Jeff Kinney, autor do Diário de uma Banana, é genial. Então, quando eu coloco aqui esse aposto que traz uma explicação sobre Jeff Kinney, então eu isolo ele com as vírgulas, certo? Quando eu falo sempre isolar, eu vou repetir mais uma vez, é porque ele tem que estar realmente isolado. Se ele estiver no início, ó, ele está isolado da frase com a vírgula. Se ele estiver no meio, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Se ele estiver no final, tem que ter ali uma vírgula antes para isolar esse termo no restante da frase, viu, gente? Então, sempre isolar o aposto e o vocativo. Esse último caso aqui, que a vírgula ela deve ser usada, é quando a gente tem o adjunto adverbial deslocado. Quando a gente estudou adjunto adverbial, gente, inclusive a gente fez alguns exercícios em que a gente mudava esse adjunto adverbial de lugar na frase. Ele podia vir no início, no meio ou no fim da frase. Mas aí quando eu desloco, porque assim, o local certinho dele é no final da frase. Porque, como eu já falei hoje, a gente tem um sujeito, um verbo e um complemento, que no caso aqui é um adjunto adverbial, nessa sequência. Então, quando ele segue essa sequência, não precisa colocar vírgula, certo? Em lugar nenhum. Mas aí, quando eu pego esse adjunto adverbial, que é um adjunto adverbial de tempo, e desloco ele, por exemplo, para o início da oração, então, eu preciso sim isolá-lo com uma vírgula.
Ou, por exemplo, se eu coloco ele aqui no meio da oração, ó, a carta de manhã chegou. Então, aqui, ó, preciso isolá-lo também com vírgulas. Se eu não coloco uma vírgula aqui, gente, ficou misturado, olha só. A carta de manhã chegou. Aí fica parecendo que a carta é de manhã, pertence a manhã, entendeu? Certo? Então, a gente precisa isolar para que não haja ambiguidade. Vamos sempre fugir da ambiguidade que a gente já estudou esse ano. A gente sempre deve fugir. Nossas frases têm que ser claras e não ambíguas, certo? Então, esse é outro caso em que a gente deve usar a vírgula. Quando o adjunto adverbial ele está deslocado do seu lugar original na frase. Para ilustrar aqui, quando a gente não deve usar vírgula, eu coloquei essa frase, certo? Porque ela vai trazer todos os elementos em que a gente não deve colocar vírgula, gente. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui, com calma. Primeira coisa, a gente não deve usar vírgula entre sujeito, vou colocar aqui, entre sujeito e predicado, certo? Se eles vierem na sua ordenzinha certa, sujeito, depois o predicado, a gente não deve usar vírgula. Então, ó, o verbo é esse, né? Então, ó, quem é que tinha? O velho amigo do meu pai. Então, o sujeito é esse aqui. O velho amigo do meu pai. O predicado é tinha saudade daquela casa. Então, aqui, gente, eu não posso colocar uma vírgula nesse espaço aqui, entre o sujeito e o predicado, certo? Não posso. Outro canto que eu não posso colocar entre o substantivo, né, e os seus adjuntos adnominais. Vou colocar aqui, entre substantivo, que aí vocês podem tomar nota, tá? E seus adjuntos adnominais. Não é nome, então, o que se refere a ele são os adjuntos adnominais. Como assim? Olha, eu tenho aqui o substantivo amigo, né, que é o nome, é o núcleo, e eu tenho o velho e de meu pai. Tudo isso se refere a amigo, tudo isso é adjuntado nominal. Então, eu não posso colocar vírgulas aqui entre eles. Aqui nem tá perto, né? Tá um pouquinho longe, mas vamos só pensar nesses que estão aqui perto deles. Eu não posso colocar uma vírgula aqui entre velho e amigo, porque aqui é um adjuntado nominal que se refere a amigo. E nem eu posso colocar uma vírgula aqui entre esse nome aqui e o seu adjuntado nominal. Do mesmo jeito aqui em casa, eu tenho aqui um substantivo e daquela se refere a ele, um adjuntado nominal. Então, aqui eu também não posso colocar vírgula de maneira alguma, certo? Porque entre o substantivo e seus adjuntos adnominais não tem vírgula, certo? Não tem. Vamos para outra. Entre o verbo e os seus complementos. Então, como assim? Verbos e seus complementos. Se for um verbo de ligação, não pode ter uma vírgula entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Se for um verbo de ação, né, um verbo significativo, não pode ter uma vírgula entre esse verbo e o objeto direto ou indireto. Ó, o meu velho pai, o velho amigo do meu pai, tinha o quê? Saudade daquela casa. Então, aqui eu tenho o verbo e saudade daquela casa é o objeto direto, né, que complementa o verbo ter. Então, entre esse verbo e o seu complemento, não pode ter vírgula, certo? Não posso separar o verbo dos seus complementos. E, por último, um caso que não pode ter vírgula é entre o nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e seu complemento, ou seus, né? Complementos nominais. A gente estudou ainda esse bimestre, agora primeiro bimestre, complemento nominal, adjuntado nominal, que se refere a nomes, né? Então, entre o nome e os seus complementos nominais, não pode ter vírgula. Como, por exemplo, aqui, ó. O velho amigo do meu pai tinha saudade daquela casa.
saudade é um nome que exige o complemento nominal, não é isso? Porque quem tem saudade de alguma coisa. Então, ó, saudade daquela casa. Então, entre esse nome e esse complemento nominal aqui, que é daquela casa, não pode ter vírgula, gente. Então, essas vírgulas são proibidas mesmo pela norma padrão. Não deve usar. Por mais que às vezes você queira colocar uma vírgula aqui entre sujeito e predicado para dar uma pausa, certo? Na entonação da fala, não deve ser usado, certo? Não deve. Então, pensando nisso aqui, certo? Eu acho importante vocês sempre vão dando pausa, vão fazendo anotações no caderno de vocês, ou em post-its que vocês vão colando no caderno, certo? Então, fazendo isso aqui, certo? Essa primeira parte, vocês vão pular uma linha, né, do caderninho de vocês, depois de fazer essa primeira parte da atividade, essas anotações, e aí vocês colocam aí atividades, certo? Sempre de uma forma bem organizada. Não precisa nem colocar a página, que a gente já colocou no início, só precisa colocar atividades, certo? E fazer essa atividade que está aí na página 103 para testar se vocês realmente entenderam o que eu expliquei aqui nessa aula, certo? Então, essa é a nossa parte aí de gramática. Tiago, parabéns! Você sabe o quanto é importante fazer a coleta seletiva do lixo? Claro, Tiago, ela facilita a reciclagem, que é fundamental para a preservação do meio ambiente. Mas você já parou para pensar na importância política da sua atitude? Isso mesmo, sua atitude é uma atitude sobretudo política. A política se manifesta de variadas formas e atitudes no nosso dia a dia. Como você está interferindo com a sua atitude? Bom, a preservação do meio ambiente é uma atitude para o presente e para o futuro. Seus netos irão agradecer seu pequeno gesto de hoje. Mas também, ao fazer a coleta seletiva, você colabora com o sustento de muitas famílias que trabalham com a reciclagem de materiais. E essa é outra atitude política. Além disso, toda vez que recolhemos o lixo separadamente, damos a ele a destinação correta. Nós podemos influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. Também tem a questão da prioridade. Você julga essa atitude tão importante que deixa de fazer alguma outra coisa para dedicar-se a ela. Viu só, Tiago? E você que achava que a gente só participa da política quando vota? Atenção, eleitores! Comparecer às urnas não encerra nossa responsabilidade política. Além de votar, é preciso fazer mais. Fique atento! O voto é um ato representativo da democracia. Ele é uma ferramenta de que dispomos no processo eleitoral para nos manifestarmos como cidadãos. Votamos nas mais distintas situações. Elegemos desde representantes da turma na escola até o presidente da República. O voto é também um recurso usado para decidir qualquer impasse ou polêmica. O voto é uma importante etapa do exercício da cidadania, mas não é a única. O voto é parte do processo eleitoral, mas a ação política deve ser continuada, não apenas na época das eleições. Uma pessoa que desempenha efetivamente seu papel de cidadão já está fazendo política mesmo que não tenha aspirações a cargos públicos. Cabe ao cidadão enxergar sua comunidade pela perspectiva das pessoas que convivem com ele, não pelo lugar onde ele mora. Uma conduta cidadã impõe acatar decisões de interesse coletivo e limitar aquelas de caráter mais individuais. Faz parte também dessa conduta respeitar o que é melhor para todos, lembrando sempre que o cidadão é, sim, sujeito de direitos, mas também tem deveres para com a comunidade. É a partir desse olhar para a coletividade que fica clara a importância da prática política, pois à medida que percebemos que nos são negados direitos básicos, como uma saúde pública de qualidade, é que percebemos que não adianta apenas lamentar, é preciso reivindicar.
E reivindicar não é fazer reclamações pontuais, é ter uma atitude política contínua e coletiva que resulte num movimento forte o suficiente para ser ouvido pelo poder público. Essa atitude revela um compromisso que vai além do processo eleitoral. A participação política é também cidadã e nos motiva a construir uma sociedade igualitária de respeito às diversidades, que assuma a natureza como parceira fundamental à nossa existência, que produza para a vida e não para o aumento do consumo. Nessa plataforma será possível erguer um Estado mais fraterno, que considere sobretudo a diversidade e a sustentabilidade como pilares de uma nova sociedade. Bom, gente, então viram aí, né, nesse nosso vídeo, que eu coloquei como uma introdução, como a questão da atitude política, ela é importante. Que muitas vezes a gente acredita que política somente se restringe à ação de governar uma cidade, um estado, um país. Mas, na verdade, nós também podemos ter ações políticas, porque é a nossa ação perante a sociedade. São coisas que a gente faz que afetam a vida também de outras pessoas, de outras gerações. Então, a gente precisa ter ações políticas. E ter uma ação política é ao agir em favor de um bem comum, sabe? Não pensar só em mim. Então, eu ser político, eu também trabalhar pelo bem da sociedade na qual eu estou inserido, certo? Então, aqui essa atividade do mini seminário que vocês vão apresentar é justamente sobre a participação popular na política. Como assim a participação popular? É a participação do povo, é a nossa participação. Como nós podemos participar das decisões do governo, por exemplo. Então, não é só na questão do voto. Votar é uma parte importantíssima, a gente saber eleger o nosso representante, que seja um vereador, um prefeito, né? Como a gente vai ter eleições esse ano na nossa cidade, em todas as cidades do país. Mas a gente saber reivindicar também para que esses governantes façam o que é de direito nosso, façam bem para a nossa população, tá bom? Então, aqui a gente viu no conto Plebiscito, na semana passada, no dia da recuperação eu passei. Então, falava sobre plebiscito. Que até, né, lá o doutor senhor Rodrigues, ele ficou, né, sem saber o que é que significava plebiscito, ficou fingindo que sabia, porque para ele era uma vergonha, ele não sabia o que significava. E correu, e aí no dicionário ele recorreu ao dicionário, né, no quarto, e disse lá o significado, que era um poder conferido ao povo mediante comícios, né? E aí a gente já buscou outro sentido que tinha a ver com o sentido que estava sendo veiculado. Porque, de fato, quando a gente fala de plebiscito, o plebiscito que estava em questão naquele texto era uma votação, né? Era quando o povo ele participou para definir o regime republicano. Porque, assim, o nosso país ele era uma monarquia, não é isso? E ele depois passou para ser uma república. A gente sabe que foi instituída a república no nosso país. E aí ficou naquela de que será que era o certo? Será que realmente era esse o regime que o nosso país deveria adotar? E aí foi feito um plebiscito, que é uma votação, as pessoas iriam votar se realmente esse modo de governo, esse sistema de governo era o mais adequado, e realmente foi escolhido esse sistema, a república, tá? Então, aí pode surgir uma dúvida, né? Mas e aí? O que é isso? O que é parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república, tal? O que é isso, afinal? O que que está em jogo nesses tipos de governo? Porque tudo isso envolve a política, certo? Então, teve um plebiscito também aqui no nosso país, se eu não me engano, em 92. Deixa eu só conferir aqui. Bom, de fato, foi escolhido em 1992, mas o plebiscito aconteceu em 1993. Tinha uma leve lembrança, porque eu lembro dessa época do plebiscito. Ainda era pequena, mas eu lembro que houve essa votação
para que, logo depois que foi feita a Constituição Federal, para que decidisse se realmente a gente continuaria numa república presidencialista, né, com o presidente da república, ou não, se iria para uma monarquia ou para um parlamentarismo, tal. E aí continuou como está, certo? Então, vamos analisar aqui. Primeiro, a gente tem o parlamentarismo, o presidencialismo, a monarquia parlamentarista e a república presidencialista, certo? Então, no parlamentarismo, o poder executivo é exercido por ministros, que formam um parlamento. Então, a gente tem um rei ou então um presidente da república, só que quem decide as coisas desse país são esses ministros ali do parlamento. Então, quem teria a voz principal não seria esse rei ou esse presidente, mas os ministros do parlamento, certo? O presidencialismo, então, o chefe é o presidente, certo? E ele é eleito pelo povo e tem aquele mandato provisório, como a gente já conhece aqui no nosso país. Então, dura 4 anos no nosso país. Então, sempre vai tendo eleições a cada 4 anos para escolher um novo presidente. A monarquia parlamentarista, então, a gente tem um rei, não é isso? Um rei, que ele poderia ser eleito ou ser alguma coisa hereditária, certo? Vindo que vai passando de pai para filho e tal, poderia ser hereditária. Mas aí, nesse caso, tem uma Constituição e tem um ministro, né, que vai exercer o poder. Então, na monarquia parlamentarista, não é o rei ou a rainha que decide, mas esse primeiro-ministro, né, e esse parlamento ministerial é que toma essas decisões. E a república presidencialista é o governo, né, em que o chefe de Estado é eleito pelo povo, representando-os por tempo determinado. É o que a gente tem aqui no nosso país, certo? A gente tem uma república, então o presidente ele é eleito democraticamente, né? Através do voto, certo? Então, só para a gente entender direitinho de que se trata, certo? Então, quando a gente não sabe o que significa uma palavra, algum termo, a gente não deve fazer como o senhor Rodrigues fez, ficar ali dizendo, eu sei. Quando acabar ele não sabia nada, foi procurar no dicionário, disse uma coisa totalmente errada naquele momento. A gente é muito simples, é dizer, não, eu não sei, mas eu vou pesquisar. E realmente, gente, ir pesquisar o que é que significa aquilo para trazer uma resposta. E a gente vai adquirindo conhecimento também nessa troca, nessas perguntas que vão surgindo na nossa vida, certo? Então, aqui a gente tem 3 questões na página 94 e 95, que é o Ampliando Fronteiras. 2 dessas questões vocês vão responder no caderno de produção textual, que é, você já conhecia as maneiras de participação popular na política apresentadas? Que maneiras são essas? São essas que tem aqui, tá? O referendo, o plebiscito e as leis de iniciativa popular. Eu não vou me aprofundar muito nelas, porque justamente são elas que vocês vão apresentar, certo? E aí, pessoal, eu não vou pedir que vocês respondam isso aqui antes da apresentação. Eu vou querer que vocês deixem para responder essas 2 questões depois da nossa apresentação, que será na semana que vem, certo? Então, depois da apresentação, vocês vão lá e vão responder essas 2 questões já na aula mesmo que a gente fizer. Em sua opinião, a população tem conhecimento sobre o poder do voto e como ele pode interferir diretamente na aprovação de leis? Explique. Então, vocês também vão explicar essa questão, né, do poder do povo. Se nós, como povo, temos conhecimento desse nosso poder, sabe, na participação política, então vocês vão explicar a partir da nossa discussão na apresentação de vocês, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui no quadro os 3 temas e vou dividir a turma em grupos. Esses grupos vão se organizar, certo? Aí, direitinho, cada um em sua casa, façam um grupo de trabalho no Meet ou no WhatsApp, prepare um slidezinho explicando cada um desses tipos de participação popular. Então, o referendo, vocês vão ler isso que tem aqui e a partir dessa leitura que tem no livro, vocês vão fazer a pesquisa de vocês, de modo que esteja bem claro para todos o que é que significa cada um deles, certo? Não esqueçam
de explicar bem direitinho, tá? Procurem saber as leis que estão em andamento, que foram, por exemplo, leis de iniciativa popular. Será que tem alguma lei que está sendo tramitada no Congresso que tem a ver com a iniciativa popular, que foi o povo que pediu, sabe? Então, vocês vão analisar também a atualidade, se existe algum desses aí em vigor, certo? O plebiscito, que vai falar aqui de 1963, de 1993. Então, vocês vão falar sobre esses plebiscitos, o que era, por que eles são importantes. O referendo também, que é essa questão dessa lei, que tem uma participação importante da população nela. Então, vocês vão mostrar onde é que a população entra aqui nessa questão do referendo também, certo? Eu vou colocar aqui no quadro os temas e os grupos para vocês já começarem a se organizar. Bom, coloquei aqui, né, o primeiro grupo vai ser o grupo do referendo, o segundo do plebiscito, terceiro que são as leis de iniciativa popular. Vocês utilizem imagens, viu, gente? Não coloque só texto no slide não, porque fica muito cansativo. E não coloque também muitos slides, lembre que é um mini seminário, certo? Não é um seminário enorme. Então, vou colocar aqui, certo, quem são os componentes. Vou fazer aqui o sorteio, vou colocando. Eu vou dar a pausa, para não ficar muito longo. E daqui a pouco eu mostro quem foi sorteado. Bom, então, ficou assim os grupos, certo? O primeiro grupo que vai falar sobre o referendo, lembre sempre de conceituar bem, deixar muito claro o que são essas coisas, certo? Que são essas participações aqui do povo. Eduarda, Thales, Clara e Luna. Sobre o plebiscito ficou Yuri, Marielle, Fábio, Júlia e Juninho. E sobre as leis de iniciativa popular ficou Cíntia, Gabriel, Caio, Bruno e Emília, certo? Então, esses são os grupos que vocês vão organizar para apresentar. Vou colocar aqui também a data. Prontinho. 23 de julho é a data da apresentação, ok? Então, façam tudo direitinho, se organizem, não deixem para a última hora, para não ficar um trabalho mal feito, certo? Porque esse trabalho tem peso 3 na pontuação de produção textual, ou seja, vale 3 vezes mais que uma atividade de interpretação, certo? Então, se organize direitinho, faça atividade da semana de gramática, organize essa direitinho, a gente se encontra amanhã. A gente tem seminário amanhã de literatura, não é isso? Na nossa aula online. Então, tchau, tchau e até mais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E quando forem fazendo as atividades, já vão mandando as fotos para mim, bem direitinho com os títulos, viu? Tchau!